Hoje, a humanidade tem que trazer à sua memória o que lhe pode dar esperança. Porque a situação que a humanidade se encontra hoje é desesperadora, é terrível, é perversa. E isso afeta a população do mundo de forma geral. Então, os seres humanos não têm como encontrar em si mesmos uma solução para isso. Porque o socorro do homem agora é em vão, é inútil, não vai dar resultado nenhum. Pelo contrário, só vai agravar a situação. É por causa disso que a humanidade está vivendo hoje, refém de muitos males que estão afetando a população, desde o menor até o maior, sem exceção alguma. Então, a humanidade perdeu o sentido, perdeu a razão, não encontra mais esperança em lugar nenhum, em nenhum homem. Porque quando alguém confia no homem, tentando fazer da carne mortal o seu braço, de forma que ele possa ajudar a humanidade, aí é que está o grande engano do ser humano. Nenhum ser humano é capaz de resolver os problemas do mundo hoje. De forma que no mundo, de forma geral, existe a justiça. Porque o que vemos hoje é miséria, fome, desemprego, doenças e várias calamidades que afetam a população de modo geral. Então, isso já acontece há muitos milênios no mundo. E as pessoas são afetadas por isso dia após dia. Isso agrava a situação da humanidade. Então, a humanidade agora não pode mais olhar em sentido horizontal, e sim em sentido vertical, para aquele que pode resolver o problema. E para que isso aconteça, é preciso que a humanidade traga à sua própria memória aquele que pode lhe dar esperança, que é o nosso Deus e Pai, o nosso Criador. Aquele que nos dá vida, respiração e tudo mais. Ele está esperando que a humanidade invoque a Ele, para que Ele responda essa invocação e faça a sorte do ser humano mudar com o propósito de que possa existir justiça para todos. Aliás, essa é a promessa, porque aqueles que tragam a sua memória, aquele que pode lhes dar esperança, essa pessoa tem a certeza, a convicção, segundo a promessa dele, de que haverá novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então, ele pode intervir a favor daqueles que o buscam com interesse de coração, com sinceridade, com verdade. Aqueles que se humilham sob a poderosa mão de Deus, Ele, no tempo oportuno, os exalta. Então, isso é bom demais. É a melhor recompensa que pode acontecer para a humanidade inteira. E para que isso aconteça, a humanidade, de forma unânime, tem que trazer à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança, que é Deus, nosso Pai. Ele é a nossa única esperança. Não há outra além dessa. A esperança de Deus que Ele pode trazer para o ser humano não tem paralelos no mundo. A esperança de Deus é incomparável, é inigualável. E ela vem para o ser humano que busca a Deus, fazendo com que Ele possa mostrar para o ser humano a esperança, que vai trazer nova perspectiva de vida e futuro, de acordo com a sua vontade. Então eu vou ler um texto aqui que expressa essa realidade, que pode mudar a situação do mundo de acordo com aqueles que trouxerem à sua memória aquele que pode lhes dar esperança. Então esse texto está aqui no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 21 ao 26. Então está escrito assim, ó. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos,
porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então, essas palavras, elas têm que nos dar um incentivo, um encorajamento para buscarmos a Deus. De coração mesmo, com sinceridade, com verdade, com humildade. A humanidade tem que entender isso hoje. Porque quando isso acontecer mesmo, aí sim vamos ver Deus agindo em favor daqueles que trouxeram à sua memória aquele que pode lhes dar esperança. E a esperança vai dar resultado. Resultado que vai beneficiar a você e a mim e a humanidade inteira. Então, essa é a resposta. É isso que o ser humano tem que fazer. Essa atitude tem que partir do ser humano hoje. Então eu espero que essa mensagem possa fazer isso acontecer. Porque nós devemos fazer isso. Nós temos esse tempo. O Senhor é longânimo para conosco. Ele não quer que ninguém se perca, ele não quer que ninguém passe por essas angústias que existem no mundo, por esses sofrimentos, por essas coisas que foram causadas pelos governos corruptos, política e muitas outras coisas, muitos crimes que existem por aí. Isso, de certa forma, como é que eu posso dizer? Isso afeta a população do mundo de forma geral, de várias formas erradas possíveis. Você sente o efeito disso, assim como eu também. Então, se nós sentimos esses efeitos, chegou a hora de trazermos à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Quem pode nos dar esperança é o Deus vivo, o Deus único, o Deus que nós devemos obedecer. Nós devemos clamar a Ele, invocar a Ele, para que Ele possa dar uma resposta satisfatória, porque nós vamos confiar nele de coração. E aqueles que confiam no Senhor, essa pessoa irá ver Ele agindo em favor de cada ser humano que existe hoje. Então, eu espero que isso aconteça mesmo. Nós devemos fazer isso, nós devemos se unir, a humanidade deve se unir nesse propósito, de trazer à memória aquele que pode nos dar a esperança, que é o nosso Deus e Pai. Então, chegou a hora disso acontecer mesmo. Porque se a humanidade não fizer isso, ela vai continuar sofrendo as más consequências dos erros que são praticados e que afetam a população de modo geral. Então, muitas pessoas hoje precisam entender isso de uma vez por todas. Chegou a hora de nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, nos exalte. Traga para o mundo aquilo que o ser humano não conseguiu fazer, nem os políticos de forma geral. Então, é preciso entender isso hoje. E esse entendimento é muito claro e simples, porque quem fizer isso vai ser confortado pela esperança que o próprio Deus vai realizar a seu favor e a meu favor também. Então, essa é a palavra certa para a humanidade hoje ouvir. Eles têm que ouvir isso. Eles têm que dar ouvidos a Deus. Eles têm que buscar a Deus. Eles têm que se humilhar sob a poderosa mão dele. Tem que haver essa atitude sincera por parte de cada ser humano hoje, para que assim o nosso Deus e Pai possa intervir a nosso favor. Porque nós é que estamos sofrendo as más consequências de tudo que está acontecendo hoje. Então, isso tem que acabar. E a única maneira de acabar com isso é dessa forma, não há outra. O socorro do homem é em vão nesse momento.
mas o socorro de Deus é fundamental e decisivo para que isso aconteça. Então eu espero que a humanidade entenda isso hoje, para que assim nós possamos ver com os nossos próprios olhos a ação de Deus perfeita, agindo a seu favor e a meu favor. Eu espero que isso aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.